Você já se perguntou como alguém escolhido por Deus poderia se tornar um dos piores líderes da história? Imagine um reino onde o poder corrompe tão profundamente que até mesmo os eleitos pelo Todo-Poderoso se voltam contra ele. Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias chocantes dos 4 piores reis que já governaram Israel e Judá. Esses monarcas não apenas desafiaram a vontade divina, mas levaram seus reinos à beira da destruição. Antes de mergulharmos nas histórias sombrias desses 4 reis, é crucial entendermos o contexto em que eles governaram. O reino de Israel, inicialmente unificado sob os reinados de Davi e Salomão, era uma nação poderosa e próspera. Deus havia feito uma aliança com seu povo, prometendo bênçãos e proteção em troca de fidelidade e obediência. Os reis eram ungidos não apenas como líderes políticos, mas como representantes de Deus na terra. Eles carregavam a responsabilidade sagrada de guiar o povo nos caminhos do Senhor, manter a justiça e preservar a pureza do culto a Yahvé. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20, Deus estabelece claramente as expectativas para os reis de Israel. Quando ele se assentar no trono do seu reino, deverá escrever para si, num rolo, uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Ele a manterá consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e estes decretos, e para que não se considere superior aos seus irmãos israelitas, nem se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, ele e seus descendentes reinarão muito tempo sobre o seu reino em Israel. Esta passagem enfatiza a importância da humildade, do estudo contínuo da lei de Deus e da obediência às suas instruções como elementos essenciais para um reinado bem-sucedido e duradouro. No entanto, como veremos, o poder tem uma maneira insidiosa de corromper até mesmo os corações mais nobres. O primeiro rei em nossa lista de infâmia é Jeroboão I, o homem que dividiu o reino e levou Israel ao pecado. Sua história é um conto de cautela sobre as consequências da ambição desmedida e da manipulação religiosa. Jeroboão começou sua carreira como um servo valoroso do rei Salomão. Em 1 Reis 11, 28 lemos: Ora, Jeroboão era homem eficiente, e Salomão, tendo notado como o jovem realizava suas tarefas, colocou-o como chefe de todos os trabalhadores da tribo de José. Esta passagem nos mostra que Jeroboão tinha habilidade e potencial para a liderança. No entanto, sua ambição logo o levou a um caminho perigoso. O profeta Aías profetizou que Deus dividiria o reino após a morte de Salomão e daria 10 tribos a Jeroboão. Esta profecia, registrada em 1 Reis 11, 29 a 39, veio com uma promessa e uma advertência. Deus prometeu a Jeroboão que, se ele seguisse os caminhos do Senhor, como Davi havia feito, ele estabeleceria para ele uma dinastia duradoura. No entanto, Jeroboão escolheu confiar em sua própria sabedoria em vez de confiar em Deus. Após a morte de Salomão, quando o reino se dividiu, Jeroboão tornou-se o primeiro rei do Reino do Norte, Israel. Foi neste momento que ele tomou decisões que selariam seu destino como um dos piores reis da história bíblica. Temendo que seu povo voltasse sua lealdade para Jerusalém e para a casa de Davi, Jeroboão fez algo impensável. Ele criou seu próprio sistema religioso para competir com o culto no Templo de Jerusalém. Em 1 Reis 12, 28 a 29, lemos: Tendo se aconselhado, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Já faz muito tempo que vocês sobem a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que os tiraram do Egito. Ele colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Este ato não foi apenas uma violação direta do 2º mandamento, que proíbe a criação de ídolos, mas também uma rejeição deliberada da aliança de Deus com Israel. Jeroboão estava essencialmente recriando o pecado do bezerro de ouro que os israelitas haviam cometido no deserto, séculos antes. Ao fazer isso,
Ele não apenas levou o povo de volta a um pecado antigo, mas também institucionalizou a idolatria como política de Estado. As ações de Jeroboão tiveram consequências de longo alcance que ecoaram por gerações. Ao estabelecer centros de adoração alternativos em Betel e Dan, ele não apenas desviou o povo do verdadeiro culto a Deus, mas também criou uma tradição de apostasia que infectaria o Reino do Norte por séculos. A Bíblia frequentemente se refere aos pecados posteriores de Israel como os pecados de Jeroboão, indicando o impacto duradouro de suas ações. Em 1 Reis 14:16, o profeta Aías declara: "E ele entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, e fez Israel cometer." Esta declaração profética não apenas condenou Jeroboão, mas também previu o destino trágico de todo o Reino do Norte. A apostasia institucionalizada por Jeroboão abriu as portas para práticas ainda mais corruptas, incluindo a adoração de Baal e outros deuses pagãos. Ele não apenas falhou em sua responsabilidade de liderar o povo nos caminhos de Deus, mas ativamente os levou para longe do Senhor. O legado de Jeroboão é um lembrete poderoso de como as decisões dos líderes podem ter repercussões que se estendem muito além de seus próprios reinados, afetando gerações futuras. O impacto negativo do reinado de Jeroboão não se limitou apenas à esfera religiosa. Sua decisão de criar um sistema religioso alternativo teve profundas implicações políticas e sociais para o Reino do Norte. Ao separar o povo de Israel do centro de adoração em Jerusalém, Jeroboão efetivamente cortou os laços culturais e espirituais que uniam as tribos. Isso não apenas solidificou a divisão política entre os reinos do Norte e do Sul, mas também criou uma ruptura na identidade nacional de Israel como povo escolhido de Deus. Além disso, a criação de um novo sacerdócio, não baseado na linhagem levítica como Deus havia ordenado, minou a estrutura social e religiosa que havia sustentado Israel por gerações. Em 1 Reis 12:31, lemos: Jeroboão construiu santuários nos lugares altos e nomeou sacerdotes do meio do povo, mesmo que não fossem levitas. Esta ação não apenas violou as leis divinas sobre o sacerdócio, mas também abriu caminho para a corrupção e o abuso do poder religioso. Ao rejeitar o sistema estabelecido por Deus, Jeroboão efetivamente removeu as salvaguardas espirituais que deveriam guiar e proteger o povo. A tragédia do reinado de Jeroboão é ainda mais acentuada pelo fato de que ele teve várias oportunidades de se arrepender e voltar para Deus. Em um incidente particularmente marcante, registrado em 1 Reis 13, um homem de Deus veio de Judá para profetizar contra o altar que Jeroboão havia construído em Betel. Quando Jeroboão estendeu sua mão para ordenar a prisão do profeta, sua mão ficou paralisada. O altar então se rachou, derramando suas cinzas, exatamente como o profeta havia predito. Este milagre deveria ter sido um sinal claro para Jeroboão do desagrado de Deus com suas ações. No entanto, mesmo após sua mão ter sido miraculosamente restaurada pela intercessão do profeta, Jeroboão não mudou seus caminhos. 1 Reis 13, 33 a 34 nos diz: Mesmo depois desse acontecimento, Jeroboão não mudou sua conduta maligna, mas continuou a nomear sacerdotes para os altares idólatras, dentre o povo comum. Consagrava qualquer pessoa que quisesse se tornar sacerdote dos altares idólatras. Foi esse o pecado da dinastia de Jeroboão que a levou à destruição e à eliminação da face da terra. O legado de Jeroboão serve como um poderoso lembrete dos perigos de manipular a fé para fins políticos e das consequências devastadoras de afastar-se dos caminhos de Deus. Sua história nos ensina que mesmo líderes com grande potencial e oportunidades podem cair em desgraça quando colocam seus próprios interesses acima da obediência a Deus. O reinado de Jeroboão estabeleceu um padrão de apostasia que afetaria o Reino do Norte por gerações, culminando eventualmente em sua destruição e no exílio do povo. A Bíblia usa repetidamente a frase "andou nos caminhos de Jeroboão",
para descrever os reis subsequentes que continuaram suas práticas pecaminosas, mostrando como o impacto negativo de um líder pode se estender muito além de seu próprio tempo. Esta triste história nos lembra da importância crucial de líderes que temem a Deus e colocam sua vontade acima de suas próprias ambições. Jeroboão teve a oportunidade de ser um grande rei, mas escolheu ser lembrado como aquele que fez Israel pecar. O segundo rei em nossa lista de infâmia é Acabe, cujo reinado é notório por sua maldade e pela influência corrupta de sua esposa Jezabel. Acabe governou o reino do norte de Israel cerca de 50 anos após Jeroboão, e seu reinado marca um ponto baixo na história espiritual de Israel. A Bíblia não poupa palavras ao descrever a maldade de Acabe. Em 1 Reis 16, 30 a 31, lemos: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que todos os que viveram antes dele. Não lhe bastou cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, mas se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Este casamento com Jezabel, uma princesa fenícia devota de Baal, provou ser catastrófico para a saúde espiritual de Israel. Sob a influência de Jezabel, Acabe não apenas tolerou, mas ativamente promoveu a adoração a Baal, construindo um templo para o deus pagão em Samaria e permitindo a perseguição dos profetas do Senhor. A adoração a Baal, um culto associado à fertilidade e muitas vezes envolvendo práticas sexuais imorais e sacrifícios humanos, representava uma completa rejeição do Deus de Israel e de seus mandamentos. Este ato não foi apenas uma transgressão pessoal, mas uma política de Estado que levou todo o reino mais profundamente na idolatria e na depravação moral. O reinado de Acabe foi marcado por uma série de confrontos dramáticos com o profeta Elias, que permaneceu como uma voz solitária pela verdade em meio à apostasia generalizada. Um dos episódios mais famosos deste período é o confronto no Monte Carmelo, narrado em 1 Reis 18. Neste evento épico, Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá a um teste público para provar quem era o verdadeiro Deus. O desafio era simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não acenderia o fogo. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Após horas de rituais frenéticos e súplicas desesperadas dos profetas de Baal, nada aconteceu. Então, Elias preparou seu altar, encharcou-o com água e ofereceu uma simples oração. Instantaneamente, fogo desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também as pedras do altar e toda a água ao redor. Este milagre espetacular levou o povo a clamar: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Este evento deveria ter sido um ponto de virada para Acabe e para todo o reino. No entanto, mesmo após esta demonstração incrível do poder de Deus, Acabe permaneceu endurecido em seu coração. Sua recusa em se arrepender e voltar para Deus, mesmo diante de evidências tão claras, demonstra a profundidade de sua corrupção espiritual e a força da influência maligna de Jezabel sobre ele. Além de sua apostasia religiosa, Acabe também é lembrado por sua injustiça e ganância, exemplificadas no infame episódio da vinha de Nabote. Esta história, narrada em 1 Reis 21, revela a profunda corrupção moral que havia se instalado no coração de Acabe. O rei cobiçava a vinha de Nabote, que era adjacente ao seu palácio, e ofereceu comprá-la ou trocá-la por outra propriedade. Quando Nabote recusou, citando a lei de Deus que proibia a venda permanente da herança familiar, Acabe ficou deprimido e irritado. Vendo isto, Jezabel tomou as rédeas da situação. Ela orquestrou um plano diabólico para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e traição, resultando em sua execução por apedrejamento. Com Nabote morto, Acabe pôde tomar posse da vinha desejada. Este ato de tirania e assassinato revelou a completa falta de respeito de Acabe pela lei de Deus e pelos direitos de seus súditos. Ele não apenas falhou em proteger os inocentes, mas ativamente participou de sua opressão,
para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Este incidente demonstra como a corrupção espiritual de Acabe havia se traduzido em uma governança injusta e cruel, onde o poder real era usado não para servir ao povo, mas para explorá-lo. A resposta de Deus à maldade de Acabe foi rápida e severa. O profeta Elias foi enviado para confrontar o rei em sua nova vinha mal adquirida. Em 1 Reis 21, 20 a 24, lemos as palavras de condenação proferidas por Elias. Acabe disse a Elias: "Então você me encontrou, meu inimigo." "Sim, encontrei você," ele respondeu, "porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova." Ele diz: "Trarei desgraça sobre você. Destruirei os seus descendentes e eliminarei todos os do sexo masculino da sua família, tanto escravos como livres. Farei com a sua casa o que fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate, e com a de Baasa, filho de Aías, porque você provocou a minha ira e fez Israel pecar." E a respeito de Jezabel o Senhor diz: "Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão aqueles que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu comerão aqueles que morrerem no campo." Esta profecia não apenas condenou Acabe e Jezabel a um fim violento, mas também decretou o fim de sua dinastia. A severidade desta sentença reflete a gravidade dos pecados de Acabe aos olhos de Deus. Sua apostasia, idolatria e injustiça não apenas corromperam sua própria alma, mas ameaçavam levar todo o reino à ruína espiritual e moral. Curiosamente, a história de Acabe tem uma reviravolta inesperada. Após ouvir a condenação de Elias, Acabe demonstrou um grau de arrependimento. Em 1 Reis 21, 27 a 29, lemos: "Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava, usando pano de saco, e andava humildemente. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, o tesbita: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Por ele ter se humilhado, não trarei esta desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho." Este momento de humildade de Acabe mostra que mesmo o mais perverso dos reis ainda tinha a capacidade de responder à repreensão divina. No entanto, é importante notar que, embora Deus tenha adiado parte do julgamento devido a este arrependimento, as consequências das ações de Acabe ainda viriam sobre sua casa e seu reino. Isso nos lembra que, embora Deus seja misericordioso, Ele também é justo, e nossas ações têm consequências reais e duradouras. O arrependimento de Acabe, embora genuíno naquele momento, provou ser superficial e de curta duração, pois ele logo voltou aos seus caminhos pecaminosos. O reinado de Acabe terminou como havia vivido, em rebelião contra Deus. Sua morte, narrada em 1 Reis 22, ocorreu durante uma batalha contra os sírios. Apesar de ter se disfarçado para evitar ser alvo, uma flecha disparada ao acaso o atingiu entre as juntas de sua armadura. Acabe morreu lentamente em seu carro de guerra, com seu sangue escorrendo para o fundo do carro. Quando o carro foi lavado em um tanque em Samaria, os cães lamberam seu sangue, cumprindo parcialmente a profecia de Elias. A morte inglória de Acabe serve como um lembrete sombrio do destino que aguarda aqueles que persistem em se opor a Deus. Seu reinado deixou um legado de apostasia e injustiça que continuaria a afetar Israel por gerações. A influência corrupta de Acabe e Jezabel se estendeu além de suas vidas, com sua filha Atália posteriormente trazendo idolatria e caos ao reino de Judá. A história de Acabe nos ensina sobre os perigos de permitir influências corruptas em nossas vidas, a importância de permanecer fiel a Deus mesmo em face da oposição e as consequências devastadoras que a liderança ímpia pode ter sobre uma nação inteira. O terceiro rei em nossa lista de infâmia é Manassés, rei de Judá, cuja maldade chocou até mesmo os padrões de uma época marcada pela apostasia. Manassés ascendeu ao trono aos 12 anos de idade e reinou por 55 anos, o reinado mais longo de qualquer rei de Judá ou Israel. Infelizmente,
Seu longo reinado foi caracterizado por uma depravação sem precedentes. A Bíblia descreve suas ações em termos inequívocos em 2 Reis 21, do 2 a 6. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e prestou-lhes culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou ao ponto de sacrificar o seu próprio filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e espíritas. Fez muitas coisas más aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Este catálogo de pecados é particularmente chocante, porque Manassés era filho de Ezequias, um dos reis mais fiéis e piedosos de Judá. O contraste entre pai e filho não poderia ser mais marcante, demonstrando que a fé e a piedade não são hereditárias, mas uma escolha pessoal que cada indivíduo deve fazer. O reinado de Manassés representa uma reversão chocante das reformas piedosas de seu pai, Ezequias. Enquanto Ezequias havia trabalhado diligentemente para purificar o culto em Judá e restaurar a adoração ao verdadeiro Deus, Manassés não apenas reintroduziu práticas pagãs, mas as levou a novos extremos. Ele não se contentou em adorar falsos deuses fora do templo. Ele profanou o próprio templo do Senhor, construindo altares para deidades pagãs dentro de seus sagrados recintos. Isto era mais do que apostasia. Era uma afronta direta e deliberada ao Deus de Israel. A construção de altares para todos os exércitos celestes nos pátios do templo indica uma forma de sincretismo religioso, onde Manassés tentava misturar a adoração a Yahvé com cultos astrais babilônicos e cananeus. Esta prática não apenas violava o primeiro mandamento, mas também diluía e corrompia a verdadeira fé em Yahvé, confundindo o povo e levando-o ainda mais longe do verdadeiro Deus. A profanação do templo por Manassés era particularmente ofensiva, porque o templo era o símbolo da presença de Deus entre seu povo e o centro da vida religiosa e nacional de Judá. Ao corromper este local sagrado, Manassés estava efetivamente corrompendo o coração espiritual da nação. Além disso, Manassés reintroduziu a prática horrível do sacrifício infantil, algo que Deus havia expressamente proibido e condenado. O texto bíblico menciona que ele sacrificou seu próprio filho, um ato de barbárie, que demonstra até que ponto ele havia se afastado dos caminhos de Deus. Esta prática, associada ao culto ao deus Moloque, era considerada uma abominação por Deus, e era uma das razões pelas quais ele havia ordenado a expulsão dos cananeus da terra prometida. Ao adotar esta prática, Manassés estava não apenas cometendo um ato de crueldade indescritível, mas também rejeitando completamente a santidade da vida humana e o valor que Deus coloca em cada indivíduo, especialmente nas crianças. O sacrifício de crianças era visto como a forma mais extrema de idolatria e rebelião contra Deus, pois envolvia a destruição daqueles que Deus havia criado à sua própria imagem. A disposição de Manassés de sacrificar até mesmo seu próprio filho mostra a profundidade de sua depravação e o poder sedutor da idolatria, que pode levar as pessoas a cometer atos inimagináveis em nome de falsos deuses. A prática de feitiçaria, adivinhação e necromancia, todas estritamente proibidas pela lei mosaica, tornou-se comum durante o reinado de Manassés. Estas práticas não eram apenas violações religiosas, mas representavam uma rejeição fundamental da soberania de Deus e uma busca por poder e conhecimento através de fontes proibidas e demoníacas. Em Deuteronômio 18, do 10 a 12, Deus havia declarado: "Não permitam que alguém pratique sacrifício do próprio filho ou filha no fogo, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios,
ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, nem quem consulte um médium ou espírita, ou quem consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. A adoção dessas práticas por Manassés não era apenas uma questão de curiosidade ou superstição inofensiva. Era uma rejeição direta da autoridade de Deus e uma busca por poder e conhecimento fora dos limites estabelecidos por ele. Ao consultar médiuns e espíritas, Manassés estava efetivamente buscando orientação e sabedoria de fontes demoníacas, em vez de confiar no Deus vivo. Isso não apenas colocava sua própria alma em perigo, mas também abria as portas para influências malignas sobre todo o reino. O impacto do reinado de Manassés foi tão profundo e duradouro que a Bíblia o responsabiliza diretamente pelo eventual exílio de Judá. Em 2 Reis 21, 10-15, lemos a condenação profética de suas ações. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu essas práticas repugnantes. Ele fez mais mal do que os amorreus que o precederam e levou Judá a pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei tanta desgraça sobre Jerusalém e Judá, que os ouvidos de todos os que ouvirem ficarão atordoados. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de medição usado contra Samaria e o prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, esfregando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e os entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão saqueados e pilhados por todos os seus inimigos, porque fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Esta declaração divina não apenas condenou Manassés, mas também selou o destino de Judá. A severidade desta sentença reflete a gravidade dos pecados de Manassés aos olhos de Deus. Sua apostasia, idolatria e práticas abomináveis não apenas corromperam sua própria alma, mas ameaçavam levar todo o reino à ruína espiritual e moral. A menção de que Manassés fez mais mal do que os amorreus é particularmente condenatória. Os amorreus eram um dos povos que habitavam Canaã antes da chegada dos israelitas, e suas práticas pecaminosas eram frequentemente citadas como a razão pela qual Deus os expulsou da terra. Ao superar a maldade dos amorreus, Manassés estava essencialmente negando o propósito pelo qual Deus havia dado a terra a Israel. Ele estava transformando o reino de Judá, que deveria ser um farol de luz e verdade para as nações, em um antro de escuridão e depravação, pior do que os povos pagãos ao seu redor. A comparação com a família de Acabe também é significativa, pois Acabe era considerado o epítome da maldade entre os reis do Reino do Norte. Ao equiparar Jerusalém com Samaria, a capital do Reino do Norte, e a casa de Manassés com a de Acabe, Deus estava essencialmente declarando que Judá havia caído ao mesmo nível de corrupção que levou à destruição de Israel pelas mãos dos assírios. Curiosamente, a história de Manassés tem uma reviravolta inesperada, que é relatada não nos livros de Reis, mas nas Crônicas. Em 2 Crônicas 33, do 10-13, lemos: O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua aflição, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. E quando orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido. Assim ele o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Esta passagem nos mostra que mesmo o mais perverso dos reis ainda tinha a oportunidade de se arrepender e voltar para Deus. O cativeiro de Manassés na Babilônia serviu como um ponto de virada em sua vida, levando-o a um arrependimento genuíno e a uma mudança de coração. Após seu retorno a Jerusalém, Manassés tentou desfazer alguns dos danos que havia causado. Segundo Crônicas 33, do 15-16, nos diz:
ele retirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado lá, bem como todos os altares que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e de gratidão, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Estas ações demonstram uma mudança genuína no coração de Manassés e um desejo sincero de corrigir seus erros passados. No entanto, é importante notar que, embora Manassés tenha se arrependido e tentado implementar reformas, o dano que ele havia causado era tão extenso que suas reformas não foram suficientes para reverter completamente o curso que ele havia estabelecido para Judá. O texto bíblico nos diz que, embora Manassés tenha removido os ídolos e altares pagãos, o povo, porém, continuou a oferecer sacrifícios nos altares idólatras, embora somente ao Senhor, o seu Deus, segundo Crônicas 33, 17. Isso indica que, apesar das reformas de Manassés, as práticas idólatras que ele havia introduzido estavam profundamente enraizadas na sociedade de Judá. A história de Manassés nos ensina várias lições importantes. Primeiro, ela ilustra o poder corruptor do pecado e como até mesmo aqueles criados em ambientes piedosos podem se desviar drasticamente se não mantiverem uma relação pessoal com Deus. Segundo, ela demonstra a gravidade com que Deus vê a idolatria e as práticas ocultistas, especialmente quando estas levam à exploração e ao abuso dos vulneráveis. Terceiro, a história nos mostra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Mesmo o mais perverso dos pecadores pode encontrar perdão se genuinamente se arrepender. No entanto, também vemos que, embora Deus perdoe, as consequências de nossas ações muitas vezes permanecem. As ações de Manassés tiveram um impacto duradouro que nem mesmo seu arrependimento tardio pôde reverter completamente. Por fim, a história de Manassés serve como um lembrete sombrio de como as ações dos líderes podem ter consequências de longo alcance para toda uma nação. Seu reinado estabeleceu um padrão de apostasia que, apesar das reformas posteriores de reis como Josias, eventualmente levou à queda de Judá e ao exílio babilônico. O quarto e último rei em nossa lista de infâmia é Acás, rei de Judá, cuja história serve como um exemplo perturbador de como o medo e a falta de fé podem levar um líder a tomar decisões desastrosas. Acás ascendeu ao trono de Judá em um momento de grande turbulência política e militar. O reino estava sob constante ameaça de seus vizinhos, particularmente de Israel, o reino do norte, e da Síria. Em 2 Reis 16, 2-4, lemos: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou ao ponto de sacrificar o seu filho no fogo, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Este resumo do reinado de Acás já nos dá uma ideia da profundidade de sua apostasia e da gravidade de suas ações aos olhos de Deus. Um dos episódios mais significativos do reinado de Acás ocorreu quando Judá estava sob ameaça de invasão por parte de Israel e da Síria. Em vez de confiar em Deus para proteção, como seus antepassados fiéis haviam feito, Acás optou por buscar ajuda em alianças políticas com potências estrangeiras, especificamente a Assíria. Esta decisão não apenas demonstrou uma falta de fé no Deus de Israel, mas também levou a consequências catastróficas para o reino. Em 2 Reis 16, 7-8, lemos: Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando.
Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real, e os enviou como presente ao rei da Assíria. Este ato de desespero não apenas esgotou os recursos do reino, mas também colocou Judá em uma posição de subserviência a uma potência estrangeira pagã. Ao fazer isso, Acás estava efetivamente rejeitando a proteção de Deus e confiando em braço de carne, uma ação que os profetas frequentemente condenavam. A falta de fé de Acás é ainda mais evidente em seu encontro com o profeta Isaías, relatado em Isaías 7. Quando Acás estava temeroso diante da ameaça de invasão, Deus enviou Isaías para tranquilizá-lo e oferecer-lhe um sinal da proteção divina. Em Isaías 7, do 10 a 12, lemos: O Senhor falou novamente a Acás: Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal, seja nas profundezas, seja nas alturas. Mas Acás disse: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. À primeira vista, a resposta de Acás pode parecer piedosa, mas na realidade era uma recusa em confiar em Deus. Acás já havia decidido confiar na Assíria e não queria um sinal de Deus que pudesse desafiar sua decisão. Esta recusa em buscar a orientação e a ajuda de Deus é emblemática de todo o reinado de Acás, uma constante rejeição da vontade divina em favor de soluções humanas e alianças políticas perigosas. As ações de Acás tiveram consequências duradouras para Judá. Sua aliança com a Assíria não apenas falhou em proporcionar segurança a longo prazo, mas também abriu as portas para a influência cultural e religiosa assíria em Judá. Em 2 Reis 16, 10 a 18, lemos como Acás, após uma visita a Damasco para se encontrar com o rei da Assíria, ficou impressionado com um altar pagão que viu lá. Ele enviou um modelo deste altar para o sacerdote Urias em Jerusalém, com instruções para construir uma réplica. Quando o altar foi concluído, Acás não apenas o usou para seus próprios sacrifícios, mas também ordenou que fosse usado para o culto oficial no templo, deslocando o altar de bronze original que havia sido consagrado a Yahvé. Esta ação simboliza perfeitamente como a busca de Acás por soluções políticas o levou a comprometer a pureza do culto a Deus. Ele não apenas introduziu práticas pagãs em sua vida pessoal, mas também corrompeu o culto nacional, levando todo o povo mais longe de Deus. O legado de Acás é um testemunho poderoso dos perigos de abandonar a fé em Deus em tempos de crise. Seu reinado nos ensina que as decisões tomadas por medo e falta de fé frequentemente levam a consequências ainda piores do que as ameaças originais. A história de Acás também ilustra como a infidelidade espiritual muitas vezes anda de mãos dadas com decisões políticas insensatas. Ao rejeitar a orientação de Deus e dos profetas, Acás não apenas comprometeu a integridade espiritual de Judá, mas também minou sua independência política e sua identidade cultural. Seus erros serviram como um contraste marcante com a fé e a piedade de seu filho e sucessor, Ezequias, que trabalhou para reverter muitos dos danos causados por Acás. No entanto, o impacto das ações de Acás continuou a ser sentido muito depois de seu reinado, contribuindo para o declínio espiritual que eventualmente levaria ao exílio de Judá. A lição final que podemos tirar da vida de Acás é que a verdadeira segurança e prosperidade de uma nação não vem de alianças políticas ou poder militar, mas da fidelidade a Deus e da obediência à sua vontade. Ao analisarmos as histórias destes 4 reis, Jeroboão, Acabe, Manassés e Acás, vemos um padrão perturbador de como o poder, quando não temperado pela fé e obediência a Deus, pode levar a consequências desastrosas, não apenas para o líder, mas para toda uma nação. Jeroboão nos mostra como a ambição política e o medo podem levar um líder a comprometer a verdade e a instituir práticas que afastam o povo de Deus. Sua decisão de criar um sistema religioso alternativo teve repercussões que duraram gerações. Acabe nos ensina sobre os perigos de permitir influências corruptas em nossas vidas e liderança. Sua submissão à influência maligna de Jezebel e sua adoração a Baal levaram Israel a novos níveis de idolatria e injustiça.
A história de Manassés é um lembrete poderoso de que ninguém está além da graça de Deus, mas também de como as ações de um líder podem ter consequências que perduram mesmo após o arrependimento. Sua extrema maldade, seguida por um arrependimento tardio, ilustra tanto a profundidade do pecado humano quanto a magnitude do perdão divino. Finalmente, Acaz nos mostra como o medo e a falta de fé podem levar um líder a tomar decisões que comprometem não apenas sua integridade espiritual, mas também a segurança e identidade de sua nação. Estas histórias, embora antigas, ressoam com verdades atemporais sobre liderança, fé e as consequências de nossas escolhas. Elas nos lembram que o poder deve ser exercido com humildade e em submissão à vontade de Deus. Nos mostram que as decisões dos líderes têm impactos de longo alcance que podem afetar gerações. E, acima de tudo, elas nos chamam a permanecer fiéis a Deus, confiando em sua orientação e proteção, mesmo em face de grandes desafios e tentações. Que possamos aprender com os erros destes reis e buscar ser líderes, em qualquer esfera de influência que tenhamos, que honram a Deus, servem ao povo com integridade e deixam um legado de fé e justiça para as gerações futuras.